Boa noite, meus queridos. Boa noite. Minhas queridas. Gostaria que vocês me acompanhassem na leitura bíblica, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 6, 7 e 8. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Aqui está escrito segunda carta, nessa versão, em outras versões, epístola. A palavra carta dá a ideia de um documento. Epístola dá a ideia de alguma coisa que foi enviada. Se eu escrevo uma carta e guardo na gaveta, não é epístola. Epístola, se eu escrevo e mando. A palavra epi é o enviar. Enviar para. Aqui é epístola, melhor dizendo, do que carta. Tá? Não é uma carta de Paulo a Timóteo, é uma epístola, porque foi enviada. Entendeu? Você pode ter na sua casa uma carta que você escreveu e não mandou, é uma carta. Mas se você manda, é epístola. Entendeu? Interessante a língua portuguesa, não é? Eu adoro a língua portuguesa. Então, o que está escrito aqui? O apóstolo Paulo diz assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Todos os que amam a sua vinda. Nestes versículos, o apóstolo Paulo faz uma declaração de vencedor. Ele declara-se vencedor. Às vezes as pessoas se declaram derrotadas, às vezes se declaram vencedor. O apóstolo Paulo está preso em Roma, não tem esperança de ser solto. Ele esteve preso 2 vezes, essa é a segunda vez. Na primeira vez, ele tinha esperança de ser solto e ele foi solto. Nessa segunda vez, ele não tinha esperança de ser solto e não foi solto. Mas ele faz sua declaração de vencedor. Ele é um vencedor. Eu sou um vencedor. Pois bem, essa passagem é muito bonita, muito interessante, muito rica. Na igreja onde eu cresci, na roça onde eu morava, o culto de oração era o momento em que cada um se levantava e fazia um pedido de oração. Cada pessoa se levantava. Então os irmãos estavam lá sentados e o dirigente do culto falava: os irmãos estão com a palavra para fazer seus pedidos de oração. Mas o costume era que antes do pedido de oração a pessoa recitava um versículo. Dona Maria Josefa, a senhora quer fazer um pedido de oração? Quero. Aí ela falava: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quero pedir oração pelo meu primo que sofreu um acidente. Então, o versículo, primeiro a declaração de fé, depois o pedido. E esse versículo do apóstolo Paulo, combati o bom combate, lá na nossa versão, acabei a carreira e guardei a fé. Então, esse era um versículo que geralmente, principalmente os idosos, recitavam. Então, levantava uma velhinha no braço: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Irmãos, quero pedir oração para o nosso país,
porque o Getúlio está doente, e assim. Então, esse versículo era um vínculo. No geral, as pessoas recitavam esse versículo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Esse era o versículo que mais falava. Podia repetir. Tinha um irmão que só falava, Jesus chorou. Aí fazia o seu pedido de oração. E outros faziam um versículo mais longo ou um texto mais longo. Então, essa palavra do apóstolo Paulo é uma declaração de vencedor. Ele está preso, não acredita que vai ser solto. Ele usa a palavra libação, que ele está sendo oferecido por libação. A libação é uma oferta de um animal morto. Então, ele está dizendo, quando ele fala o tempo da minha libação está próximo, é porque ele está imaginando a sua morte. Mas ele se declara vencedor. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Nestes versículos que eu li, são 3 versículos, a base, o tema é esse: um vencedor. Um vencedor. O apóstolo Paulo declara aqui, ele declara que ele é um vencedor, porque ele um dia na vida dele fez a escolha certa para viver. Ele fez a escolha certa para viver. Então ele fala, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora estão vindo aí os Jogos Olímpicos que vão acontecer em Paris. Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos, eles existem há mais de 400 anos antes de Cristo vir. A Olimpíada, o pessoal falou em Olimpíadas, Olimpíada. Cada ocasião é uma Olimpíada. Fala Olimpíadas, não. A Olimpíada é uma só, com muitas competições. Então, são competições da Olimpíada de 2024. Tudo bem, mas isso não é problema. Então, o apóstolo Paulo usa a metáfora. A metáfora é que nós usamos uma realidade para esclarecer a outra. Então, para se declarar vencedor, ele usou a metáfora dos Jogos Olímpicos. E declara, com essa imagem dos Jogos Olímpicos, ele declara a sua condição de um atleta. Ele é um vencedor. Os atletas podem ganhar ou perder. Mas há certas condições em que aquele atleta, certamente ganha. O apóstolo Paulo se imagina um participante, um competidor das Olimpíadas e ele vence. Ele é um competidor que vence. Por quê? Por que ele vence? Primeiro, porque ele escolheu a modalidade certa. Toda pessoa que vem ao mundo, todo adolescente jovem, tem que escolher o seu modo de viver. É a modalidade do esporte. Você vai à luta greco-romana, essa é a sua modalidade. A sua modalidade é lançamento de discos. Sua modalidade é o atletismo, é a corrida. Então, a vitória do competidor depende da modalidade que ele escolhe. Se escolher a modalidade errada, vai ser derrotado. O que aconteceu com o filho do Pelé? O filho do Pelé achou que ele deveria ser jogador como o pai. Mas ele não tinha o talento do pai. O Pelé tinha alguma característica, por exemplo, ele enxergava aqui para o lado mais do que a gente. Isso era a característica dele. Então ele via a bola onde ninguém via. Por isso era aquilo. Mas quem é que é assim? Quem é que tem essa característica? Ninguém, só ele ou alguns poucos. Então a modalidade tem que ser escolhida de acordo com a condição da pessoa. Às vezes uma pessoa não tem dom para medicina. Aí você vê que ele não é um vencedor. Certo?
Às vezes o professor não tem dom para ser professor. Então, a escolha do modo de viver tem que levar em conta aquilo que é a condição da pessoa. Então, assim, o filho do Pelé tentou no futebol, não conseguiu sucesso, acabou indo ser traficante de droga, certo? E desapareceu, acabou, ninguém falou nada, esteve preso, escolheu a modalidade errada. Paulo diz: combati o bom combate. Eu soube escolher, eu escolhi o meu combate, eu escolhi a minha modalidade. E foi nessa modalidade que eu me tornei vencedor. E qual era a modalidade aqui? Era um propagador da mensagem do Cristo. Quando o apóstolo Paulo escolheu essa modalidade, ele escolheu a modalidade na qual ele poderia ser vencedor. Ele era mestre, ele era um orador, ele era um crente, ele era um cristão, ele tinha características de um vencedor naquela modalidade. Eu li a história da vida do Garrincha, que era outro jogador famoso, e ele jogava lá na roça, né? Lá no estado do Rio, ali na região da Serra. Ele jogava no futebol lá no grupo dele. E um dia alguém viu e levou para fazer o teste. Ele foi fazer o teste num time grande, Botafogo talvez. E o médico examinou e chamou a liderança. E disse assim: este moço tem as pernas tão fortes quanto as pernas de um cavalo. Contratem esse moço, que com essas pernas ele será um grande vencedor. Em jogos oficiais da Copa do Mundo, quando jogou Pelé e Garrincha, o Brasil nunca perdeu. O time do Brasil nunca perdeu um jogo com Pelé e Garrincha jogando junto. Um que tem pernas de ferro e o outro tem visão de águia. É isso. Então, tá certo. Se você tem a perna forte como a perna de um cavalo, a modalidade é futebol. Se você enxerga dos lados, tem uma visão lateral, enxerga mais do que os outros, você vê alguns jogos do Pelé, por exemplo, que a bola vem de trás e ele já viu. Então, ele está na modalidade certa. Às vezes, nós escolhemos a modalidade errada. O caminho errado. Então, o modo de viver é fundamental. É o caminho. Os mestres da religião judaica usavam a palavra halaká. Halaká é o caminho. É o caminho no qual você vai se dar bem. Há não sei quantos milhares e milhares e milhares de presos e tantos outros condenados que são foragidos. Escolheram o caminho errado. Quer ser vencedor? Escolhe o caminho da decência. O álcool e as drogas são um dos grandes causadores de morte, doença e pobreza. Caminho errado. Caminho errado. Paulo, ele foi chamado para ser mestre do Evangelho e aceitou. O meu caminho é esse, pregador do Evangelho. Aqui eu não me perco e aqui eu não sou derrotado. Agora, ele diz que ele se declara que ele é um vencedor. Mas não basta ter a modalidade certa. É preciso ter persistência. Acabei a carreira. Aqui faz a gente lembrar dos atletas que corriam com uma tocha. Então era assim, colocavam vários times e a cada 300 metros, por exemplo, tinha um atleta. Esse daqui tinha uma tocha, esse. Dava a partida, eles corriam, lá tinha um outro esperando, aí ele passava a tocha, aquele pegava, corria, aí passava para o outro,
E a equipe que chegasse com a tocha lá em primeiro lugar ganhava. Certo? Então, aquele que terminou a carreira, é a corrida de 1 quilômetro, ele chegou lá. Isso na família é muito importante, porque as pessoas têm que correr 50 quilômetros, elas correm 5 e desanimam. Então elas nunca serão vencedores no termo de família. Nunca será um chefe de família, um pai de família vencedor. Porque não completou a carreira, não completou o percurso. Isso é uma coisa fantástica. Paulo se apresenta aqui como um vencedor e ele escolheu a modalidade certa, que é ser pregador do Evangelho. Há uma filosofia, uma religião filosofia que se chama positivismo. O positivismo é uma filosofia religiosa, hoje em dia acho que não tem mais muita força, mas nós fomos num culto deles lá no Rio de Janeiro, eles tinham um templo, igual esse daqui, e eles tinham um pregador, igual eu estou aqui, e tinha uma figura de uma mulher com um bebê, mulher segurando o bebê. Ela é chamada religião da humanidade. É chamada religião da humanidade. E eles não adoravam a Deus nem a Jesus Cristo. Eles adoravam a humanidade. A adoração deles era ter a humanidade. E a humanidade era simbolizada naquela mulher com aquele bebê. Essa filosofia, ela é interessante porque eles usavam uma crença que eles tinham para demonstrar a sua dedicação religiosa. E a persistência até o fim era um dos seus lemas. Nunca voltar atrás. Irmãos, eu fico assim, então, eu falo para a Iracema, eu estudei muito, eu estudo muito, leio muito, sou formado em teologia, fiz excelente curso de teologia, fui formado numa das melhores faculdades de medicina do Brasil, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma das mais antigas, mas tem coisa que eu não entendo. Como é que um crente que vive debaixo da figueira, num lugar bom, onde temos os melhores amigos, os melhores companheiros, o melhor programa, o melhor ambiente, e desaparece, some. Aí eu falo para ela assim, vou morrer sem entender isso. Uma pessoa despreza o que é de melhor. Quando eu fui para a igreja, quando eu decidi estar na igreja, eu entendi que ali era a melhor possibilidade. E eu fiquei. Havia um irmão José Duarte, quando as pessoas iam dar a profissão de fé, hoje nós fazemos assim, cada um escreve o seu testemunho e o testemunho é lido. Naquela época a gente fazia pergunta. O pastor fazia perguntas aos candidatos. Eles iam responder. Depois, com base nas respostas, a igreja votava aceitação e, em casos raríssimos, rejeição. E o irmão José Duarte Pereira Neto sempre fazia uma pergunta. Irmão Severino, o irmão quer seguir a Jesus? Ah, quer. O irmão é salvo por Jesus? Ah, sou. O irmão ama a Deus? Eu amo. Então você quer seguir a Jesus? Eu quero. Até quando? Ele perguntava. Essa pergunta é chave. Tinha um movimento no Brasil, e tem no mundo inteiro, chamado de evangelismo explosivo. Eles têm uma pergunta fundamental, uma declaração fundamental. O nosso ministério, ele é estabelecido e ele deve continuar até Jesus voltar. Jesus não voltou ainda porque você abandonou a igreja. Por quê?
Porque não foi, vai em frente. E o apóstolo Paulo falava assim, eu sou um vencedor, porque eu não caí no meio do percurso, eu fui até o fim, eu completei a carreira. Então é fundamental, todos nós chegaremos um dia, quando nós vamos ter que despedir dessa vida. Aí, será que nós podemos falar como Paulo? Eu sou um vencedor, porque escolhi a maneira correta de viver. Eu combati o bom combate. Eu sou um vencedor porque eu não voltei atrás, eu não desanimei. Problemas, dificuldades, família, pobreza, não voltei atrás. E a outra característica do vencedor da Olimpíada, né? Eu não sei se as leis mudaram, eu não acompanho, não sei se os regulamentos mudaram, mas deve ter regulamento. Então naquela época o regulamento era esse, você escolhia a modalidade e tinha que ir até o fim. Escolheu Jesus, é até o fim. Escolheu ter uma esposa, é até enquanto ela viver. Eu já celebrei casamento de durar 6 meses. Para isso, ele não foi em frente. Vai morrer velho, sozinho, sem ninguém cuidando dele, porque ele abandonou a família. Ele não persistiu na carreira. E o apóstolo Paulo diz, eu sou um vencedor. Escolhi a modalidade, escolhi ser um servo de Cristo, eu persisti até o fim e eu guardei a fé. Em outra palavra, o apóstolo Paulo diz assim, que aquele que corre no estádio deve cumprir o regulamento. A vida tem um regulamento. Nós somos atletas, correndo, mas há um regulamento. Quando ele diz assim, guardei a fé, essa expressão significa o seguinte, que o atleta não era só ele ser forte, não era só ele ser muito veloz, era ele seguir as normas, a fé. Esse guardar a fé é ficar dentro do regulamento. É isso. Guardar a fé é não violar o regulamento. Quando o Mike Tyson mordeu a orelha do Holyfield, foi desclassificado. Porque ele violou o regulamento. O lutador de boxe, no regulamento, diz que ele não pode morder a orelha do outro. Então, mesmo que ele seja mais forte, seja melhor, ele perde. Então, é importante guardar os princípios. Uma coisa é ser um cristão, outra coisa é viver dentro dos princípios cristãos. Uma coisa é ser um lutador, outra coisa é lutar de forma leal. Ser leal àquilo com que se comprometeu. A palavra leal quer dizer aquele que assume alguma coisa e fica ali. Outro dia eu estava pensando, se me permitem, que domingo que vem nós vamos estudar sobre a epístola de Paulo a Filemon. Então, não é a carta de Filemon. A carta não é de Filemon, é de Paulo. Então, livro de... vamos estudar o livro de Filemon. Não, você vai estudar uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para Filemon. E ali a gente analisa o nome de Filemon e Onésimo. Porque no tempo antigo se valorizava o nome e relacionava o nome com o comportamento. Então, por que Paulo escreve a carta e manda Onésimo voltar, correndo o risco de levar uma surra ou até ser morto? Paulo manda porque Filemon significa amoroso. Filemon, o caráter dele era de ser bondoso. Filo é amigo. Então, ele, apesar do escravo ter fugido, Filemon era amigo.
amante, aquele que ama, que cuida. Então, com base nisso, Paulo escreve a Filemão, com base na personalidade de Filemão. Se Filemão fosse um homem violento, eu acho que o apóstolo Paulo não mandaria o Onésimo de volta, porque os homens violentos matavam os escravos fugitivos. Mas Paulo confia na bondade. Onésimo é útil. A palavra significa é útil. Interessante, no quartel nós tínhamos um cabo lá chamado Leal, Cabo Leal. Estava sempre do nosso lado. Estava sempre do nosso lado. A gente conversava sempre do nosso lado. Porque leal significa esse que fica do seu lado. Mas tinha um sargento chamado Cardoso. A palavra Cardoso vem de cardo. Cardo é espinho. Então, o sargento espinhoso. Cardoso é espinhoso. E era uma peste, aquele sargento Cardoso. Se você ficasse perto dele, você podia se furar. Então, tínhamos o cabo Leal, que era leal, e o sargento Cardoso, que era espinhoso. Aqui, o apóstolo Paulo é leal. Guardei a fé. A fé é a fé nas normas da competição. Se nós vivemos dentro dessas normas, nós escolhemos a modalidade certa, nós completamos aquilo que nos foi dado para completar. E se nós guardamos as normas da competição, no final, vamos ser declarados vencedores. Os vencedores dos Jogos Olímpicos usavam uma coroa de louros. A coroa de louros era uma homenagem ao vencedor. Então, antigamente se usava, né? Quando uma pessoa terminava um curso e ia receber o diploma, ele seria laureado. Louro. Lauros é ouro, é boldo. Boldo não, é louro. Louro. E, então, os atletas recebiam uma coroa de louro. Fazia esse louro que os irmãos conhecem, a coroa de louro. Paulo falou assim, eu tenho essa coroa e ela é garantida por quê? O imperador pode me desclassificar. Por exemplo, um juiz nas Olimpíadas, ele pode prejudicar um atleta dando uma multa, dando uma falta. Então, o apóstolo Paulo não confiava no imperador Nero como juiz, ele ia ser julgado como juiz. Há um hino que a gente cantava, julgado foste como réu, Pilatos foi juiz. Isso na morte de Jesus. E na morte de Paulo, Paulo vai ser julgado por Nero. A acusação era inimigo de Roma. Crime gravíssimo. Era um crime gravíssimo. Pois bem, aí ele diz assim, desde agora, a coroa da justiça me está guardada. No final, no momento de homenagear os vencedores, eu vou estar lá. No momento quando o juiz declarar quem terá direito à coroa, eu estarei lá. E se o juiz for mau? Tudo bem. O Senhor justo juiz me dará naquele dia. Quando o juiz vier, ele vai ter uma coroa para os vencedores. Justo juiz. E tem mais, o apóstolo Paulo, ele pensa em ser um vencedor comunitário. Ele não é egoísta. Ele diz, não somente para mim, essa coroa da justiça, Nero vai condenar a morte. Mas há um outro juiz que é justo. Nero é um perturbado.
Dele não espero justiça, mas eu tenho um juiz, um justo juiz. Então, quem julga, no final, quem vai dizer se a gente vai pegar a coroa ou não, é Deus. Não é o marido, não é o filho, não é o vizinho, não é o presidente. A decisão final, a declaração final, o momento final é quando o Senhor vier e vai declarar, porque ele já sabe quem são os vencedores, já tem a coroa de cada um. Ele diz, o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Todos os fiéis que estão fiéis. Isso é maravilhoso. Então essa passagem nos permite essa reflexão. Como ser um vencedor? Para Paulo, ser vencedor era ter escolhido uma boa maneira de viver, a maneira correta de viver. Para ele era pregar o Evangelho. E ele falou, é-me colocada, é-me posta uma obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O apóstolo Paulo tudo isso. Esse é um combate. Ele vai até o fim. Não parou. Completei a carreira. E pode ver aí, eu não violei nenhuma norma, não violei nenhum regulamento. Eu não chutei a canela do meu adversário, eu não trapaceei. Há uma história de uma Olimpíada em que uma moça foi contratada para jogar pepitas de ouro no percurso. E alguns atletas pararam para pegar a pepita. Foram desclassificados. Mas alguns não deram a mínima bola para as pepitas. Eu quero é chegar lá. Que Deus nos ajude. Para que no nosso coração, quando nós estivermos sendo oferecidos por libação, tenhamos a convicção. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e a coroa da justiça me está guardada para mim e para aqueles todos que amam ao Senhor. Deus abençoe a nossa audiência. Obrigado.